Resumo. A primeira coisa que eu queria mostrar aqui é eu não sei se vocês já estão vendo aí minha tela, mas aqui, ó, o que que eu lembrei quando a gente estava falando, eu tenho uma apresentação de reciclagem veicular da época da Fiat ainda, não sei se vocês estão vendo aqui a minha tela. Então, que tem aí toda a questão da inspeção veicular, inspeção técnica, a diretiva da Europa que trata disso, que é a diretiva 2053. E aí eu tenho esse videozinho, vocês já estão me ouvindo já, né? Deixa eu ver, já estão. Eu tenho até um videozinho aqui, eu vou passar bem rápido aqui. Tem esse aqui que é o da Renault. Não é propaganda, porque esse vídeo vocês podem ver, está escrito aqui 2012, ou seja, eu peguei esse vídeo na época da Fiat ainda. Vamos ver se vocês conseguem ouvir. Ah, bom, nem precisa escutar, não. Mas é só para mostrar, ou seja, aqui até esse carro a gente nem tem mais aqui, né? Acho que nem na Europa tem, é o Scenic. Mas então, na prática, um veículo, né? Ele é depois da reciclagem dele, feita pela montadora, como eu tinha comentado, a gente consegue tirar fluidos, partes plásticas, metálicas, plásticas e componentes. E com isso em 2012, existia aí 85% de aproveitamento de um veículo em final de vida. Então isso é bem interessante assim para a gente, né? Vocês estão me escutando, gente? Eu estou mandando bala aqui, seguindo a aula. Tomara que estejam. Deixa eu ver se tá ok aqui a gravação. Tá. Estão me escutando, né? Vou confiar que vocês estão me escutando, gente. A gente, voltando aqui, né? A gente estava falando, né, dos ganhos econômicos aí dessas certificações. Acho que ficou até mais claro aí na. Obrigado, Franciele e Jéssica. Ficou mais claro aí no comentário deles, né? Então, assim, uma coisa, gente, que vai ser difícil. Eu eu tenho um pouco diferente assim dos outros profissionais nesse aspecto. Na verdade, não é que é um pouco diferente, o sentido mais empresarial. Assim, eu tenho um jeitão mais empresarial. Vocês dizem que, por mais que a Glaucia, né, ela trabalhou ali em empresas e tal, então ela tem às vezes uma visão um pouco mais, quando que nem eu comentei ali no meio, né? A gente tem que pensar em dinheiro, né? Então a sustentabilidade sempre tem um aspecto econômico, né? Mas é isso. Uma coisa que vai ser uma luta na vida de vocês, no trabalho de vocês, é isso. E esse é o bonito da engenharia, é aliar esse aspecto econômico, o aspecto social e o aspecto ambiental. Saber assim que, claro, como o Mário comentou, quero deixar uma vida para os meus filhos, né? Um mundo melhor para os meus filhos, deixar meus filhos melhores para o mundo, correto, totalmente. Mas aí eu sempre gosto de acrescentar de uma maneira economicamente sustentável, de uma maneira em que economicamente eu tenha ganhos. E isso eu acho lindo na engenharia, sabe? Tipo, o famoso assim, dá brilho no olho mesmo. E também ver que dá para se fazer engenharia, dá para se construir um mundo melhor e, ao mesmo tempo, dá para se ter sustentabilidade ambiental e, ao mesmo tempo, ganhar dinheiro. E é por isso que eu gosto de mostrar isso aqui. Por exemplo, esse aqui, o que eu estou mostrando aqui agora é um exemplo real do edifício de Governador Valadares, que a gente estava comentando. Então, assim, qual que seria o modelo de referência? Quando a gente fala modelo de referência, é um prédio, aquele pequeno edifício ali, né? Da mesma forma, quanto que ele gastaria de água, quanto que gastava a sede antiga desse mesmo prédio, é um prédio comercial, e quanto que ele está gastando agora, depois que ele conseguiu a certificação lá 4, né? Vocês lembram, né? É o único edifício, o primeiro edifício do Brasil a conseguir essa certificação 4.
Então, ele gasta muito menos, 39% aqui de economia aqui no consumo interno de água, 36 mil litros de água de chuva utilizados, né? Então vocês veem como é interessante, né? E aqui tem de mês a mês, né? O mês que mais gastou no real aqui foi 6,9, né? No atual, né? Com picos negativos de 3,4 e tal. E o outro a sede antiga tinha uma média de 9,6 e o modelo de referência seria 8 aí, né? E aí a gente também fala em consumo de energia, né? Então, modelo de referência, quanto que gastaria de energia um prédio daquele ali, em quilowatts, a sede antiga já gastava bem menos, e o real está gastando bem menos. Então, teve 78% de economia de energia, mais de 8 mil reais, né? 100% de economia na conta de luz. Então, é muito grande, né? Essa redução. Ou seja, estamos vendo uma obra de engenharia criada de uma maneira ambientalmente sustentável, certificada e gastando menos dinheiro, gente. Qual que vai ser o payback dessa obra? É muito rápido. Rapidamente vai se verificar que vale a pena. Vale a pena gastar um pouco mais para depois retornar. E aí a gente tem aqui, ó, qual que vai ser o payback? 5,5 anos. Em 5 anos você pagou o investimento a mais que você fez. Por quê? Porque a sua sede real está gastando muito menos do que a sede antiga e muito menos ainda do que um modelo de referência. A gente vê um 92% de redução no custo de operação, 9 mil reais de economia por ano. Ok, gastei muito dinheiro para poder fazer aquele prédio? Gastei, mas em 5 anos eu paguei o gasto que eu tinha. Então, assim, claro, a gente tem uma mentalidade imediatista, a gente verifica essa mentalidade imediatista, inclusive nos desastres, né, como eles comentaram ali, o desastre de Brumadinho, de Mariana, a gente vê o quê? Problemas de imediatismo. Eu preciso dessa certificação, eu preciso que, no caso de Brumadinho, por exemplo, a empresa que certificou era como se é bem parecido com a empresa. Essa empresa, inclusive, faz certificação no setor automotivo, né? A TIF, a TUV. Não sei se vocês lembram desse caso. O cara que foi lá e assinou o papel falando que estava ok, ele foi preso. Não ficou preso, né? Porque é difícil gente rica ficar presa, mas foi preso. Imagina o que é isso. Você procurar seu nome no Google lá e ver, pô, um de nós aqui já foi preso. Imagina, Cláudio Honor já foi preso por ter assinado, né? Cara, a gente acaba com a nossa vida para sempre, né? Tô dando exemplos, hein? Cláudio Honor podia ser mais, podia Jéssica. Eu gosto de falar o nome do pessoal para poder manter a galera acesa. Mas é isso, Frederico Gualberto já foi preso por ter assinado um projeto na Renault que não passava e tal. Pode ser, entendeu? Então, essa importância disso aí. Depois tem também os ganhos sociais, né? A segurança, a priorização de saúde dos trabalhadores na época da implantação e dos ocupantes posteriormente, como a gente já comentou, até a questão do ar, né? Depois a gente tem inclusão social, aumento do senso de comunidade, capacitação profissional, a conscientização aí dos trabalhadores e usuários, aumento da produtividade do funcionário, melhora na recuperação dos pacientes quando é em hospital, dos alunos, o desempenho, né? Porque cada tipo de construção também ela tem alguns aspectos próprios, né? Como a gente já tinha visto, um dos selos lá, né? Incentivo de fornecedores com maior responsabilidade socioambiental, inclusive isso foi uma coisa que, quer dizer, a Franciele ainda está aí? Franciele está aqui, foi que ela me comentou na outra parte, né, na segunda parte, comentou que tem empresa automotiva, né, que incentiva que o fornecedor cuide, né, com o descarte adequado dos seus resíduos, né, certo, né, e aqui no caso a mesma coisa, né, essa certificação ela garante isso também, Franciele. Aumento da satisfação e bem-estar dos usuários, estímulo a uma política pública, fomento também da construção sustentável. Imagina um bairro, vamos imaginar aqui um bairro aqui de Curitiba. Vamos imaginar o Batel. Vamos pegar o Batel, Água Verde, por exemplo. Água Verde é melhor porque é mais residencial. Vamos pegar um bairro mais residencial.
Então a gente tem uma água verde, imagina que começa ali, ó, em 2020, no cenário pós-Covid, um prédio começa ali a entrar nesse tipo de certificação. E se torna um prédio verde, e depois 2021 já 10 prédios, 2022 15, 20 e tal. Em 2028, 70% dos prédios do bairro têm essa certificação e são prédios verdes. O que acontece com os outros 30%? Eles acabam de, no fundo, é o seguinte: primeiro, por que subiu? Porque à medida que um prédio, entre aspas, bem entre aspas, hein, gente, um prédio olha para o lado e vê o outro com certificação verde, ele fala, eu também quero. Porque isso aqui vai ter um estímulo de aluguel, vai ter um estímulo, né? Vai aumentar aqui o valor do imóvel, o valor, né, da região. E aí um começa a ter do outro, e o que depois chega num comum que quem não tem, ele está fora, ele diminui, ele está fora do mercado. E aí você pergunta assim, poxa, eu comprei um prédio naquele edifício, ele valorizou 20% em 10 anos. Enquanto o Fred, a Franciele comprou um prédio no edifício do lado, valorizou 50% em 10 anos. Por quê? Não era do lado, a região é a mesma, a oferta de transporte é a mesma, o tamanho é o mesmo e tal, não, mas aquele prédio é verde e esse não, e esse prédio tem a certificação e o outro não. Ok, gente? Então isso é importante aí também, né? E depois a questão dos ganhos ambientais, então a gente vai ter esse uso racional, redução de extração dos recursos naturais, redução de consumo de água e energia, implantação consciente e ordenada, né? Eu não saio destruindo tudo para fazer a implantação, mitigação dos efeitos de mudanças climáticas, então tem essa verificação climática também, né? Aí entra também aquele aspecto que eu comentei da multidisciplinariedade aí nesse aspecto, né? Com os tipos de profissionais que estão trabalhando, uso de materiais e tecnologia de baixo impacto ambiental, depois redução, tratamento e reuso dos resíduos de construção e operação, okay, também, né? Eu vou usar aqui a batistaca que, que, que gera tremor, né, no bairro inteiro, ou já tem uma tecnologia, ok, mais cara, atualmente mais cara, mas que não tem o mesmo tipo de impacto ambiental nos vizinhos, né, então, vou utilizar, né, então tudo isso, né. E aí a gente chega nesse segunda parte aqui da aula, né, gente, da questão dos impactos ambientais urbanos. Aqui é só mostrando, né, um exemplo, né, um lixão sem esse tratamento, né, então que a gente tem o chorume, né, aquele líquido que pode contaminar aí o lençol freático, depois tem entra urubus, outros animais, então a poluição é muito grande, poluição no ar é grande, então o impacto social e ambiental de um lixão é muito grande, mas que pode ser, né, substituído por esse lixão, que não é lixão, né, estação de tratamento, né, tanto de esgoto quanto do lixo em si, né, moderno, né, que tem essa captação e queima do gás metano, não tem urubu, vai ter a cobertura ali com manta de PVC e argila, evitando a contaminação do lençol freático, então cobertura diária do lixão novo, então que reduz essa poluição. São questões ambientais que a gente pode, né, pode pensar e não são entre as difíceis de se pensar e de se aplicar. Ok, gente? Eh, e aí a gente segue aqui, quais são os elementos aí afetados pela urbanização descontrolada? Isso aí é uma perguntinha de prova, né? Uma perguntinha rápida assim de prova. É o solo, a geração de resíduos sólidos, a água e o ar, né? Então esses são os elementos afetados aí. Gente, o tópico 4, ele é plano diretor. Eu falei muito disso na aula passada, né? Então, acho que não é o caso da gente ficar aqui, mas essa finalidade do plano diretor, primeiro, né, é nortear o poder público aí na elaboração de ações que vão visar o quê? Melhorar os serviços públicos e assegurar melhor condição de vida para a população. A gente já comentou bastante disso aí, quem já fez os questionários também viu que tem as respostas lá sempre plano diretor, né? Então, já estou dando as respostas de questionário para quem não fez, hein?
Mas é isso. E aí a gente tem, né, como eixos temáticos, só para não falar, para a gente comentar bem rapidamente os eixos temáticos aqui, né, e isso aqui é uma figura que está lá no material de vocês, né, eixos temáticos aí do plano diretor. Número 1, uso do solo, estrutura, paisagem urbana e ambiental, né, a gente já tinha comentado isso aí. Número 2, desenvolvimento econômico, então lembrem sempre, ó, aqui já de cara, né, falando social, econômico e ambiental. Então, o plano diretor é um plano que visa o quê? A sustentabilidade, ok? O plano diretor, ele visa a sustentabilidade da cidade, ok? Temos também aí, né, o plano de mobilidade e acessibilidade, o plano de infraestrutura, o plano de resiliência, então valendo uma coca grátis, né? O que é um plano de resiliência, pessoal? Vamos lá, vamos ver. Se quiserem abrir o áudio ou escrever aí no chat, fiquem à vontade. O que é um plano de resiliência para uma cidade? Vamos lá, sem olhar no Google. Quem que vai falar? Quem que vai ser a primeira a falar aí, gente? Franciele, Jéssica, Marcos? Vamos chutar. O legal é chutar. A gente chuta e depois vai discutindo. Vamos ficar falando sozinho. Vamos lá, eu vou deixar o resiliência e vou passar para o próximo. E aí vocês vão olhando aí e falem. O que é o plano de resiliência? Ok? Que é um aspecto que vocês vão trabalhar aí no futuro, hein, gente? Depois a gente tem a questão da segurança urbana, é, depois biodiversidade, sistema, espaços e equipamentos públicos, desempenho e habitabilidade das edificações, que a gente comentou muito na aula passada, né? A questão das edificações, não sei se vocês lembram, né? Depois a questão do patrimônio histórico e cultural e a gestão democrática e aprendizagem social, né? Então, que é importantíssimo também verificar a questão social, a questão das escolas, né? Então, a gestão democrática dos bens, e tem a ver e o legal assim é falar que todos esses itens aqui eles estão interligados, hein? Isso é importante também, gente. Quando a gente fala em segurança pública, ela está ligada com estrutura, paisagem urbana, está ligada com patrimônio histórico e cultural, né? A gente vê, ó, claramente, ó, tem acontecido atualmente, inclusive, né? Então, black blocs, né? E aí querem a questão de depredação do patrimônio histórico e cultural. Então acontece, né? Então tudo isso está ligado. Se eu não tenho uma cidade que tem segurança pública, né, bem instalada, se eu não estou bem, né, se eu tenho um sistema bem pronto aí para isso aí, eu posso ter esse problema também, né? Ok? E aí, gente, resiliência? Ninguém? Você sabe? Plano de resiliência dentro do plano diretor? A minha esposa falou que nunca ouviu falar disso. Uma engenheira civil, eu não vou falar o nome dela, senão vocês nunca vão contratá-la. Vamos lá. Um compromisso, Marcos, é um compromisso para desenvolver as políticas públicas. Mais ou menos, vamos lá. Estamos falando de resiliência, hein? Boa, Franciele, é isso aí. Então, assim, na prática, a gente sabe, né? Tem o conceito de resiliência em ciências dos materiais, né? Então, a capacidade de um material tem de aguentar, por exemplo, não sei se vocês veem o meu vídeo, né? Mas se eu começo a querer dobrar essa caneta aqui, o máximo até é que ela consegue se dobrar e depois voltar à posição inicial. É o conceito de resiliência, né? E aí, quando a gente fala em resiliência da cidade, exatamente, Franciele, vai ser, o que é ser resiliente com as situações? Por exemplo, hoje, graças a Deus, choveu aqui em Curitiba, não sei se vocês estão por aqui, né? Mas e se tivesse chovendo faz
3 semanas que só chove em Curitiba. É uma coisa que pode acontecer. Qual que é a resiliência da cidade de Curitiba para que depois que acabe a chuva, ela volte à sua condição natural? A gente viu o que aconteceu lá em Belo Horizonte, né? Então, em Belo Horizonte, foi esse ano, as chuvas de Belo Horizonte? Foi esse? Caraca, esse ano tá sendo louco, né? Então, em janeiro, teve uma chuva lá em Belo Horizonte que a cidade não voltou nem próximo do que era antes. Ficou tudo quebrado, um caos. As ruas, os rios, né, que são canalizados lá em Belo Horizonte. A cidade foi construída sobre vários córregos. Todos esses córregos transbordaram, gerou um caos, a cidade, ou seja, mostrou o quê? Não tinha resiliência. Não, o plano diretor da cidade não tá, o antigo, né, no caso, não estava construído com base nessa resiliência. Por quê? Porque ela perdeu ali a condição dela de voltar ao normal depois de uma chuva. Quando eu falo chuva, pode ser qualquer tipo de problema, diria, natural, mas pode ser também coisas não naturais, né? Então, podem acontecer. Aqui no Brasil, a gente não tem mais abalo sísmico, né? Então, essas coisas são importantes. Quando você planeja uma cidade, você vai pensar numa forma da cidade sempre estar e se adaptar às condições climáticas e o que for, e voltar para o que ela é, né? Para a razão para que ela foi construída. Ok? Ficou claro, gente? Importante esse conceito aí. Lembrem, quando eu falo mais assim do conceito, é porque depois vai ter na prova. Então, gente, é só para falar, a prova daqui 21 dias, provavelmente, eu não tive ainda, né, os contatos com a coordenação direitinho, mas provavelmente ela vai ser uma prova de VOF aí, bem tranquila. A ideia é que vocês estudem aí fazendo a prova, beleza? Qualquer coisa, se vocês tiverem dúvida também sobre a prova, podem me perguntar, uns 5 minutinhos finais aí a gente conversa, mas a ideia vai ser essa aí. E aí a gente entra nesse último tópico aqui, a questão da recuperação ambiental, né? Então aqui também um tema de prova, porque está tanto no material, está nas perguntas lá dos questionários e também está vindo aqui, né? Então recuperação ambiental, ela consiste nesse trabalho realizado numa área degradada por uma ação antrópica, né? Tendo por referência as condições anteriores à intervenção. Então, ela visa o quê? Quando a gente fala em recuperação, ela está visando desenvolver o ecossistema, devolver o ecossistema, o equilíbrio e a estabilidade mais semelhante possível do que era das condições originais, ok? Então, isso é a questão da recuperação ambiental. Deixa eu só falar aqui para o Claudio Novo, você que entrou aí, Claudio, depois fica bem ligado aqui nesse slide aqui, ó, nesse slide, porque a gente está falando do tópico 4, plano diretor, eu já tinha comentado muito disso na outra aula, né? Então eu só fiz aqui um apanhado aqui desse slide, que é o material que vocês têm para comentar isso aqui. Vamos ter também aí uma ou duas questões de prova sobre plano diretor, viu, gente? Que a gente já tinha comentado também. E aí a gente vai, gente, aqui para a questão da recuperação ambiental, e aí a gente tem os 3 R's, né, que também está no material de vocês, e eu acho que inclusive acho que deve ter alguma questão. Vocês que estão aqui na aula, vocês já responderam o questionário? Escrevam aí para mim se já responderam ou não o questionário. Se não tiverem respondido, essa aula aqui, essa parte aqui da aula especialmente, podem basear bastante nela para responder. Na primeira parte também, né? Peguei algumas coisas. Vamos ver aqui. Não todos os tópicos, beleza. Então, para o último tópico, essa parte aqui ajuda, viu, Franciele? Porque eu peguei também baseado aí no questionário, algumas coisas. Tem uma questão claramente lá, eu tenho quase certeza que tem, que é sobre restauração. Vamos ver aqui. Os 5 ainda não, então beleza. Então, presta atenção que ajuda aí para responder o questionário. Então, o que é restauração? Quando a gente fala em restauração, normalmente a gente pensa aí nos historiadores, né? O historiador ele pensa em restaurar, né, as coisas, né? Então, tipo, o historiador ou como é que chama aquele povo que
paleontólogo, aquele pessoal que vai naquelas igrejas antigas também. Boa, Claudinho, já respondeu tudo. Beleza, então o pessoal quer, quando a gente fala em restaurar, é voltar exatamente à condição original. Então eu vou restaurar uma obra de arte. Vamos supor que alguém chegou lá no Louvre, né? No Louvre que está a Mona Lisa, e cuspiu na Mona Lisa. Não é assim porque ela fica bem longe, tá? Mas assim, vamos supor que o cara chegou e cuspiu lá numa obra e depois, igual teve uma senhora, né? Que eu não sei se vocês lembram, saiu um meme de uma senhora que tentou consertar uma obra de arte. Depois vocês procuram isso na internet, eu tô lembrando agora. Ficou muito engraçado uma foto de Jesus, e ela tentou consertar e ficou muito pior. Não, a restauração ela tenta voltar a exatamente o que era antes. Então, se a gente precisar restaurar a Mona Lisa, a gente precisa deixar com as mesmas cores, tentar utilizar o mesmo material, tudo para poder restaurar, né? Não vou pegar o meu estojo da Faber-Castell e começar a pintar a Mona Lisa de novo. Não é isso. Então, pro exemplo ambiental é a mesma história, né? Eu quero fazer ali, eu vou fazer o plantio misto das espécies nativas e tentar fazer a regeneração vegetal original, né, de acordo, né, com as normas aí do Código Florestal. Já quando eu falo em recuperação, ele vai mais associado à ideia de voltar às qualidades, mas de uma maneira próxima à anterior, mas devolver um equilíbrio aí dos processos ambientais, já considerando que eu já mexi na terra, né? Então, assim, eu já teve um impacto, uma ação antrópica, uma ação humana ou mesmo natural, e eu quero recuperar, ou seja, não vou conseguir fazer uma restauração, porque às vezes já usei o solo e o plantio já não é adequado da planta original ou das árvores, da vegetação original, mas eu tento recuperar de uma maneira bem semelhante e mesmo que não seja o mesmo que tinha antes, né? Então, assim, como exemplo aí, a região norte ali do país, na região da floresta amazônica, tem, a gente sabe, né, os problemas que tem as áreas de pastagem ali, né, até talvez o Ministério Ambiental do Brasil atualmente, vamos dizer que é mais um Ministério das Pastagens, né? Então, assim, tem uma degradação ambiental muito grande ali da floresta amazônica, né? Que na verdade isso aí vem desde sempre, hein? Desde que a gente é gente existe essa degradação, mas agora talvez esteja um pouco mais carimbado assim pelo governo. Não estou falando mal nem bem, mas assim, de fato tem, a gente sabe, são números, né? Tem sim alguma coisa ali já na questão da recuperação da floresta amazônica. Tinha, agora tem menos, né, para recuperação. E a questão da reabilitação, aí já é um conceito bem diferente de restauração e recuperação. A reabilitação, eu volto para tento voltar o mais próximo possível da condição inicial, mas sabendo que não tem mais como eu reconstituir aquela vegetação original e eu tenho que planejar o local já com com as pessoas, por exemplo, que eventualmente já estão morando no local. Então eu vou, na verdade, integrar o meu ambiente natural e reabilitá-lo já junto com a ação antrópica que eu tenha cometido ali na área, né? Eu vou mostrar isso com figurinha, fica bem mais fácil do que todo esse texto. Mas eu quis deixar o texto aqui bem completo para vocês depois também vocês lerem aí, né? Então, quando a gente fala desse plano de recuperação, o PRAD, né, o plano de recuperação de áreas degradadas, né? Então a gente tem esses 3 R's, né? Caramba, falta 10 minutos. Vou ter que correr aqui, gente. Então a gente tem a recuperação, que é a revegetação da área, independente das condições anteriores, ok? Aqui é o resuminho, né? A restauração, que é restaurar a vegetação nativa, como era antes, né? Como a gente comentou, restauração é o primeiro ali, recuperação eu vou colocar o máximo possível. E a reabilitação é quando eu dou uma outra finalidade à área, né? Criar uma região de lazer, por exemplo, ali próximo da comunidade, né? Então já muda. Aqui também a figurinha que tem lá no material de vocês, né? Então a gente tinha
uma região que foi degradada por algum motivo. Restauração, eu voltei para a primeira, igualzinho eu tinha antes. Recuperação, eu não consigo voltar para a primeira condição, porque eu já fiz aqui, por exemplo, né, não sei, aqui pode ter sido barragem, ou pode ter sido, né, algum talude, alguma coisa assim, mas eu consigo recuperar de uma outra forma, mas não chega a ser a mesma coisa da primeira. E a reabilitação, vocês podem verificar que o ambiente ele não tá degradado como estava antes, mas ele já tem aqui, né, o uso, por exemplo, de uma cidade já próximo, já junto, e deixa uma forma aí já, como a gente viu aqui, né, já tem uma outra finalidade, não é somente aqui como era uma região de árvores, né, é um uso misto aí, beleza? Então aqui um exemplo, né, de recuperação, olha só, aqui tinha, né, a mata nativa, ela manteve aqui, né, aqui é uma mina de bauxita, lá em Minas, isso aqui, né, esqueci o local, mas manteve um pouco da área original e também se fez aqui, né, essa recuperação plantando aí café e pasto e também gera renda. Então é um uso misto aí, beleza? E aqui é uma outra coisa, né? Então a gente tem esse gráfico invertido aqui, a gente tem aqui opa, peraí que eu peguei alguma coisa aqui sem querer. Então a gente tem o tempo, né, gente? O tempo aqui, nessa parte do gráfico, e aqui o grau de depreciação, e o grau de perturbação do local, né? Então a gente tem essa condição inicial aqui, entra o homem com ação antrópica no local, a gente vai ter a condição atual. E aí eu quero corrigir. Por exemplo, a mina é um exemplo muito bom, né? Teve a mina ali, imagina a mina da Vale, né? Então, a Vale, atualmente não se pode fazer isso por causa das leis ambientais, mas antigamente acontecia, simplesmente você abandonava a área, ok? Por esse caminho aqui, ó, você abandona a área e ela pode ter aqui, né, uma recuperação espontânea, uma atuação com a atuação natural, ou ela vai continuar degradada, né? Dependendo do tipo de rejeito que você deixa ali, você vai só piorar, na verdade, né? Continuidade da degradação aí ao longo do tempo, né? Ou você pode, que é o que se tem feito atualmente, até legalmente se tem feito, você pode implantar uma ação corretiva para a área que você degradou, e aí você vai ter o quê? A remediação, a reabilitação, a restauração ou uma recuperação, né, que pode até superar a condição inicial que você tinha aqui, né? Então vocês veem que aqui nesse caso o grau de perturbação ele fica muito pequeno, né? E restauração, reabilitação e tal, remediação, tudo isso a gente já viu os conceitos aí, né? Aqui, por exemplo, é uma área que foi restaurada não, que foi, desculpa, reabilitada. Restaurada é quando volta para a mesma condição, né? É uma estrutura de bioengenharia para a contenção de taludes, né? Então, a parede de Kreiner. Aqui uma outra área, né? A fazenda Bulcão, né? Comparação em 2001, como era, e depois 2019. Ela foi revegetada com a vegetação da Mata Atlântica aqui, né? Então, foi quase uma tentativa, né, gente, de restauração, voltar com a mata original, ok? Aqui também uma outra área que está em processo de recuperação, né? Vocês podem verificar aqui, né? Beleza? E aí eu pergunto para vocês, né? Os impactos ambientais. Na verdade, é uma pergunta eu não vou abrir para a resposta, que a gente tem pouquíssimo tempo. Quando a gente fala em impacto ambiental, gente, isso aí vai ter uma questão na prova também. Lembrar, impacto ambiental, ele não é somente negativo. Então, a gente tem dentre os principais impactos ambientais, e aí importante, negativos, causados pelo homem, a gente pode falar diminuição de manancial, extinção de espécie, inundação, erosão, poluição, mudança climática, destruição da camada de ozônio, chuva ácida, agravamento do efeito estufa, destruição de habitats. Beleza, isso são impactos ambientais negativos. Mas lembrar, quando a gente fala em impacto ambiental, por mais que a gente tenha na cabeça, às vezes,
esse conceito negativo, eles também podem ser positivos, né? Então, como a gente já passou por aqui, é recuperação de matas ciliares, limpezas de rios, replantio de árvores, né? Então, criação de espaço verde. Então, uma questão aí, para quem está assistindo a aula, né, ao vivo, para vocês aqui, fato, uma questão que vai ter na prova, né, que eu vou colocar, falando dessa questão de impacto ambiental. Eu vou colocar quais desses aqui não pode ser, ou quais desses são considerados impactos ambientais. Vou colocar VOF. E ali, um desses, ou dois, ou três, ou o que for, eu vou colocar coisas positivas. E aí, assim, o aluno mais desavisado, ele vai achar que as coisas positivas não são impactos ambientais, que ele vai pensar em impacto ambiental só como coisa negativa. Aí eu coloco assim, quais desses são impactos ambientais? Marque verdadeiro ou falso. É impacto ambiental, verdadeiro ou falso, por exemplo. Replantio de árvores. É um impacto ambiental? Resposta, verdadeiro, ok? Então fica essa dica aí, gente. Impacto ambiental também é impacto positivo, beleza? E aí aqui é só um slidezinho, né, mostrando que os impactos ambientais, né, eles podem ser positivos, mas também podem ser negativos, né? E aí, gente, eu deixo só essa última frase aqui da Jane Jacobs, que ela tem um livro que chama Morte e Vida das Grandes Cidades, né? Então ela fala que as cidades têm a capacidade de prover algo para alguém somente e porque e apenas quando são criadas por todas, né? Então assim, ela falou isso em 1961, né? E é um dos aspectos que a gente muito falou aí do plano diretor, né? Lá no início a gente tinha comentado do plano diretor ativo, né? Acho que era esse o conceito, né? Mas que fala que quando é criado por todos, todo mundo participa nesse processo aí de criação aí das cidades, né, gente? Isso é importante. Gente, não sei se vocês têm alguma coisa para falar. Era isso aí por hoje. Franciele, obrigado aí pelos comentários, muito bons. Eu vou depois os links, eu passei uns links até para a Franciele. Jéssica, obrigado aí pela participação. Eu vou escrever, eu vou mandar pelo site, vai chegar no e-mail de vocês aí, sobre a prova, né? Daqui 21 dias e a gente se explica. Vocês têm outras provas no dia, gente? Vocês já têm essa noção aí? Quem vai abrir o áudio aí para me contar? Franciele? Tá por aí ainda? Quem tá por aí, gente, que pode falar? Como é que vai ser aí a questão da prova, mais para a gente Ô, entender. professor, Oi, pode falar. funciona assim, a gente tem 3 matérias por módulo Uhum. e cada sexta-feira, né, na verdade, cada semana é uma matéria diferente. Então, Ah, a então sua perfeito. fica no dia, das 7 às 10. Legal. A gente não vai gastar esse tempo todo, eu espero. Mas beleza, a gente faz. Eu vou combinar com a direção, com a coordenação direitinho como vamos fazer, mas está marcado. Gente, agradeço aí, espero que vocês tenham gostado. E aí daqui 3 semanas a gente faz essa prova aí, beleza? Boa noite, gente. Boa noite. Até mais, tchau.